Palavra do Padre. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui podendo refletir a palavra de Deus na nossa vida, na nossa comunidade, em todos os lugares, que nós possamos experimentar cada vez mais dessa palavra viva e eficaz na nossa vida e em todas as situações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje, meu irmão, minha irmã, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 36 ao 43. E diz o seguinte: naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, esta palavra então vem alimentar o nosso coração, a nossa vida, fazendo-nos assim praticantes da palavra de Jesus. Meus irmãos e irmãs, Jesus faz um movimento de ida e volta, pois estava em casa e decidiu fazer uma jornada catequética ao mar. Saiu de casa e foi para o mar. Depois de concluir sua catequese aberta ao público junto ao mar, ele deixa as multidões e volta para casa com seus discípulos. Nem tudo dizia para todos. Por isso, aos discípulos reserva ainda 3 últimas parábolas do discurso, que podemos conferir no capítulo 13, versículo 44 ao 50, que é a do tesouro, da pérola e da rede. Agora, Jesus já em casa, os discípulos pedem que lhes explique a parábola do joio e do trigo.
Com certeza, habituados à prática dos agricultores de arrancar as ervas daninhas no meio das culturas, eles não entendiam por que o dono do campo impediu que os operários arrancassem o joio no meio do trigo. Então, atendendo o pedido, Jesus explica, mas acrescenta alguns elementos que chamamos de enigmáticos, que se tornam mais complicadores para a compreensão dos discípulos. Jesus diz que o semeador é o Filho do Homem. Mas quem é esse Filho do Homem a qual Jesus se refere? Que tipo de colheita será essa do fim do mundo? Que tipo de fogo haverá no fim do mundo? Mais adiante, Jesus vai falar da Geena, no capítulo 23, versículo 15. Ainda que os discípulos tivessem ouvido falar do Filho do Homem, de Enoque, capítulo 46, versículo 5, ou de Daniel, no capítulo 7, estariam eles entendendo a figura de Jesus, os seus discípulos? Na colheita escatológica dos fins dos tempos, os ceifadores serão como anjos e farão uma colheita total dos homens e tomarão todos os que praticam escândalos e iniquidade, os lançarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. A explicação da parábola do joio e do trigo deixa clara a tensão, o conflito existente entre o reinado de Deus e o império dos homens, entre o Filho do Homem como semeador da boa semente e o maligno como semeador do joio. É uma parábola muito simples sobre o juízo final, individual e coletivo, mas os trabalhadores deste mundo terão que enfrentar não a justiça divina, e sim a direção de sua conduta e suas obras. Meus irmãos e irmãs, observamos na explicação dessa parábola que a nossa vida, a nossa comunidade também é chamados a fazer então essa experiência de compreender sempre a vontade de Deus que Ele tem para cada um de nós. Pois qual que é a direção, como é a conduta, as nossas obras, o que nós estamos fazendo no dia a dia? Como estamos procedendo no seguimento a Jesus Cristo? Jesus quer deixar claro que é preciso adequar a vida, redirecionar os caminhos, o nosso comportamento diante da realidade que Deus tem para cada um de nós, para que assim nós sejamos sempre aqueles e aquelas capazes de perceber a grandeza do reino de Deus, para que nós reconheçamos sempre que o trigo deve ser a nossa vida, mas jamais devamos tirar o direito daqueles que querem ser também trigo, por mais que pensemos que os outros sejam o joio. O ensinamento de Jesus é sempre uma volta para dentro de si, para compreender melhor o que o reino de Deus reserva para cada um de nós. Que esse movimento de Jesus possa ser o movimento também do nosso coração, na direção
dos seus ensinamentos, da sua palavra. Que você, sua família, sua comunidade, continue sempre agindo para o bem, para as realidades que nos cercam. Que desça sobre você, sobre todos, a bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.